Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de tecnologia para os meus alunos do ensino fundamental e também do ensino médio, né? Bom, e se por um acaso você não for meu aluno, mas caiu aqui nesse vídeo, pode assisti-lo à vontade aí até o final, né? Não tem problema nenhum. Eu espero que você goste do conteúdo, tanto quanto eu espero que os meus alunos gostem aí do conteúdo aqui ministrado, tá bom? Como vocês podem ver, né, que eu adiantei o slide, nesta aula, vou falar um pouco sobre podcast, né? Vou dar uma pequena pausa na temática animação, né? E vou mudar um pouco, vou falar sobre o tema podcast, né? Que é um tema muito pedido para os alunos, tanto no centro de mídias, reuniões, e está dentro do currículo de tecnologia também, etc, né? Então vamos lá. O que é um podcast? Podcasts são programas de áudio que lembram programas de rádio. Neles é possível trabalhar diversas temáticas e gêneros de programas, textos, etc. Não existe só podcast de entrevista ou apenas de rádio, novela ou jornalismo. Pode-se ter um podcast sobre cinema, contação de história, poemas, o que for, né? Eu até iria colocar nesse vídeo aqui uns podcasts de recitação de poema que eu fiz há muito tempo atrás, só que como a temática era de terror, né? E eu dou aula também para a sexta série, aí eu achei que aquele aqueles poemas ia ficar um pouco pesado aí para as crianças, né? Por isso que eu não coloquei. E também a questão de que, como eu tinha colocado música naqueles outros podcasts, faz tempo eu não entendia muito de como funcionava o YouTube e tal, a questão de direitos autorais, tudo. Aí eu não vou colocá-lo aqui, mas eu depois na aula eu posso indicar para vocês, meus alunos, tá bom? Ou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem escutá-los. É, Então, o podcast ele pode ser sobre é, contação de história, poemas, o que for, né? A única limitação que tem um podcast é onde vai a capacidade de se trabalhar dentro do formato de áudio, né? É, mas, porém, alguma limitação toda arte possui, né? Um desenho tem os limites da folha, a escultura os limites da rocha, e a graça é justamente, apesar desses limites, tirar algo novo e único em cada nova produção, né? Toda arte você se depara com algum tipo de limite, né? Até mesmo a arte de se tornar mais ético e moral, né? Como dizia Chesterton, a moralidade é traçar uma linha numa folha em branco, né? É traçar, entender certos limites, é trabalhar certos limites, né? Então, por isso que toda a arte se trabalha dentro de determinadas limitações, que apesar de serem limitações, você consegue criar inúmeras coisas boas, você consegue criar inúmeras novidades, inúmeras coisas a partir disso, né? E por isso que o podcast é uma ferramenta, que eu vou explicar mais para frente, né? A palavra podcast, ela vem do termo, da junção do termo iPod, que é o dispositivo reprodutor de áudio da Apple, né? E broadcast, palavra em inglês que significa transmissão. Ou seja, podcast significa transmitir áudio, né? E por isso que ele lembra muito aqueles programas de rádio, né? E para que serve um podcast? Um podcast ele é uma ferramenta, né? Tal como as técnicas para fazer uma animação é uma ferramenta, tal como o celular é uma ferramenta. Ferramentas elas podem servir a diversos propósitos. Por exemplo, um podcast pode ser usado por uma empresa para divulgar seu produto e assim conseguir mais clientes. Pode ser usado para alguém que queira desenvolver melhor a própria oratória. Pode ser usado para expressar suas ideias, contar suas histórias, inúmeras coisas, né? Porque as ferramentas elas têm essa capacidade de servir a inúmeros propósitos, né? E existem inúmeros podcasts famosos e muito bons, como por exemplo o do autor Jordan B. Peterson, já citado em algumas de minhas aulas de filosofia, né? Ele tem um podcast onde ele conversa sobre psicologia, filosofia, cultura. Vocês podem escutar o podcast dele no Spotify. Só lembrando que é um podcast em inglês, né? Por isso que eu sempre ressalto a importância de se aprender outro idioma, seja inglês, japonês, o que for, para que vocês ampliem mais
a bagagem de vocês, tenha acesso a mais informação, não fique só preso aí ao limite da sua própria janela, né? Da sua própria realidade. Aliás, um dos equívocos da educação moderna é prenderem a gente dentro daquela frase de que devemos apenas utilizar as coisas do conhecimento do aluno, né? Isso é um equívoco, isso é segregador, né? A gente tem que sempre procurar mais, a gente tem que sempre ampliar mais, sempre se desafiar mais. Para que eu vou ficar só no que eu conheço, né? Eu não vou crescer se eu ficar só no que eu conheço, né? Por que eu vou ler um livro apenas dentro da minha capacidade, da minha realidade de entendimento no momento? Eu tenho que me desafiar, né? Então, por isso que é importante aprender outras línguas, e por isso que essa expressão, muitas vezes usada, cai nesse equívoco de que é segregador, né? Que a educação deve focar apenas na realidade do aluno e etc. É perigoso isso, né? É bem segregador e tal. E tem também o Escriba Café, esse em português, podcast sobre história com um formato muito divertido que lembra as antigas rádios novelas, né? E o que são rádios novelas? Você deve estar se perguntando. A radionovela eram histórias seriadas contadas nas rádios. Esse formato ele se inspirou na narrativa folhetinesca. E o que seria a narrativa folhetinesca? Vocês já devem ter ouvido falar do folhetim nas aulas de português sobre literatura, em especial o romantismo e suas fases. Nessas aulas, talvez tenha ficado claro para você que o folhetim era uma narrativa seriada que saía nos jornais. Esse gênero surgiu na França do século XIX, onde em 1836, percebendo estar no rodapé do jornal o potencial para se divulgar e difundir os textos literários, Emily de Girardin, espero ter pronunciado certo, produz a primeira obra de ficção seriada, O Lázaro de Tormes. Com a invenção do rádio, era evidente que o ímpeto de contar histórias presente em nossa natureza iria também cair nesse formato. Então, inspirados nos folhetins, nos romances, foi-se criado as radionovelas, histórias dramáticas contadas em episódios, né? Só que apenas em áudio. Posteriormente, com a invenção da TV, a radionovela e os folhetins inspiraram a telenovela e os famosos seriados de TV que a gente tem hoje. Um pouquinho de história, né? A primeira transmissão de rádio no Brasil foi ao ar em 7 de setembro de 1922. Como era um produto caro na época, de difícil acesso, tudo, demorou um pouco para ele se tornar popular, né? Em razão do preço do aparelho e a demora na implantação de retransmissoras, né? Quando essas dificuldades físicas elas começaram a ser superadas, a forma encontrada para popularizar a sua programação foi justamente contar histórias, né? Utilizar desse mesmo recurso que os jornais utilizavam, que é a narrativa folhetinesca que eu acabei de explicar. E a partir disso nasceu assim a primeira transmissão de radionovela no Brasil, foi a dramatização de tramas literárias. Né? O Direito de Nascer, por exemplo, em 1951, foi ao ar pela Rádio Nacional, foi o maior fenômeno de audiência em radionovela, né? Ele teve essa novela teve 314 capítulos, durou quase 3 anos, contrariando aí, vencendo os críticos que teriam dito que a radionovela seria um fracasso, pois os ouvintes não queriam uma radionovela tão longa na época, né? Então durou 3 anos aí com 314 capítulos, é mais ou menos um One Piece. Um anime bem grande aí que tem mais de 20 anos sendo feito. É mais ou menos um One Piece, só que da radionovela aí. E agora tem as atividades, né? A videoaula foi bem curta, mais de introdutória aí para vocês saberem o que é o podcast, para que ele serve, da onde ele vem. Para a próxima aula, quem sabe eu fazer uma ensinando vocês a fazerem o próprio podcast, né? Escolher temas, essas coisas, né? Vocês podem pausar o vídeo aqui para estarem respondendo as atividades, coisa bem simples.
E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Até o próximo vídeo aí da nossa aula de tecnologia. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde ou boa noite.